Agora, a grande notícia do dia aqui, Felipe, pelo menos na minha visão, é o Flamengo tentando cooptar o Corinthians para um movimento de venda, voltar para o que era, né? Venda individual dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro. É o Flamengo tentando, de fato, não só ele não participar da liga, mas ele tentando destruir. O Flamengo hoje está num movimento de tentativa de destruição da união dos clubes para uma liga, uma futura liga do futebol brasileiro. O Flamengo hoje assumiu, porque assim, o BAP já deu uma entrevista dizendo que o Flamengo jamais se uniria nesses moldes, etc e tal. Ele tem todo o direito. Eu acho uma merda para o próprio futuro do Flamengo, porque você ter uma liga não é só sobre direito divisão de direito de TV, é sobre você melhorar o produto como um todo. E ele fala, eu topo melhorar o produto, mas com essa divisão não, ou é tudo ou é nada. E agora não bastasse a atuação do BAP de não querer mais negociar e de estar fora de uma futura união com os clubes, agora ele quer cooptar outros clubes. Ele deu a entender isso na própria entrevista, mandando recado para o São Paulo, para o Vasco, para o Palmeiras e para o próprio Corinthians. E agora temos uma evolução daquilo que ele antecipou através da matéria do Danilo Lavieri, que volta a aparecer hoje aqui na live, com esse título: Flamengo tenta atrair Corinthians para movimento egoísta na venda de TV. E vamos tentar entender essa história. E naquele dia que o BAP comentou na Flá TV lá sobre jamais vou assinar e tudo mais, etc e tal, passou batido, mas ele fez uma convocação ali, né? Ficou meio nas entrelinhas. Ele falou, se fosse outros clubes aí, Palmeiras, Corinthians, né? São Paulo, Vasco. Teria que começar a olhar também. Tem que começar. Exatamente. Tem que começar a abrir o olho, hein? Ali, tipo, 2011 ali, André Sanches, Clube dos 13, cara. E aí o futebol brasileiro vai cada vez mais ficando atrasado. Exatamente. É isso, assim. A repetição, o passado existe, mostrou pra gente e o futuro vai nos colocando diante das mesmas repetições, enfim. Tentando melhorar as suas condições, o Flamengo prepara nos bastidores um movimento para ganhar o Corinthians como aliado nas negociações de direitos de televisão a partir de 2030. Sentindo-se prejudicado após ver a sua receita com transmissão cair em relação ao passado recente, a equipe carioca ensaia mais um movimento que mostra individualismo e que só traz benefícios a curtíssimo prazo e que ignora completamente a ideia de fortalecer o produto como um todo. Como diz meu colega PVC, é pensar em deixar o seu galho forte sem pensar em dar saúde para a árvore toda. Uma hora o galho pode ficar tão forte que mata toda a árvore. E sem a árvore não adianta ter galho. A explicação é simples. Depois de ser historicamente o time que mais ganhou com essa prosperidade, o rubro-negro tem o seu reinado ameaçado justamente pelo Timão. Em uma projeção com as condições que cada um teve nas duas ligas, o Corinthians pode ultrapassar o Flamengo pela primeira vez na história recente se ficar na mesma posição, segundo o que foi apresentado pela própria LFU aos corintianos. É impossível falar o valor exato, porque o quanto cada time ganha depende do desempenho na tabela do Brasileirão. Mas traçando cenários e imaginando que os dois times ocupem a mesma posição na tabela, o time paulista ganharia quase 30 milhões de reais a mais nessa projeção dos que defendem que o Corinthians não deveria se unir ao Flamengo. Essa diferença pode aumentar um pouco com o passar dos anos. Não se trata de falar quem está certo ou errado. A verdade é que o normal é pensar só no seu próprio galho. Vale lembrar que o Corinthians só tem essa vantagem por fazer a LFU deixar de lado o seu próprio princípio ao garantir ao time paulista um mínimo de pagamento. Coisa que a LFU queimou a língua, falou que não ia fazer e fez isso disfarçado no que eles chamam de colchão para o Corinthians. Não chega a ser uma garantia tradicional, porque tem teto, mas não deixa de ser uma condição diferente em relação aos demais membros do grupo, que preferiram topar para melhorar o bolo que eles mesmos dividiriam. Exato. Tá tudo errado, cara. A questão é que a nova gestão do Flamengo quer mostrar que de qualquer jeito que o acordo feito por Rodolfo Landim era ruim.
BAP, o novo presidente, tentou mudar as condições que já estavam na mesa e colocou o ex-Globo Marcelo Campos Pinto, sempre ele, como seu representante nas negociações para defender uma postura que incomodou a todos na Libra. Depois de muito negociar com o Landim, o grupo viu todo o avanço em termos coletivos virar pó. BAP voltou com um discurso individualista de que o Flamengo merece ganhar mais, esquecendo que o segredo do sucesso em todas as ligas do mundo é diminuir a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha. Aliás, em um desses movimentos recentes de tentar ganhar mais do que os outros, o time carioca ainda não teve sucesso. Vender os direitos internacionais e de bet de forma individual ainda não trouxe os resultados esperados pela atual gestão flamenguista. Será que vender os direitos sozinho ao lado do Corinthians em 2030 vai fazer sentido? Aí que tá. Eu convido os outros clubes, se verem isso acontecer, a fecharem um acordo geral de 38 clubes, 20 da Série B, mais 18 da Série A, e ver se o Flamengo e o Corinthians vão arrecadar mais sozinhos. Eu queria muito ver. A lei do mandante dificulta os argumentos de quem tenta brilhar sozinho, ainda mais com a crescente dificuldade de se segurar em um rendimento de pay-per-view que vê seu papel mudar em todo mundo. Sim, é verdade que o Flamengo vai ganhar menos do que ganhava. Mas será que as premissas de antes que faziam ele ganhar mais estão válidas atualmente? Será que é bom para o campeonato a diferença em receita de televisão voltarem a ter uma diferença enorme como era antes? O time que tem mais torcida é melhor administrado naturalmente, vai faturar mais em bilheteria, em licenciamento, em sócio torcedor, em venda de camisas, em patrocínio. Não tem cabimento querer que essa diferença seja ainda maior justamente em uma propriedade que depende de um do outro para sobreviver. Claro. Cara, ninguém joga sozinho. O texto do Lavieri é belíssimo. Perfeito. Palmas belíssimo aqui ao Lavieri, que soube Bom sintetizar texto. O que a gente vem falando aqui e sintetizar brilhantemente. Brilhantemente, cara. Simples, de maneira simples, o que a gente vem falando aqui há anos, né? Não só a gente, mas eu vejo discussões sobre isso na ESPN desde a era do Trajano. Uhum. Então, e nada evoluiu, né? Então, assim... cara, não adianta a CBF fazer reuniãozinha de fair play financeiro, no discurso do Edinaldo, os clubes aí, ó, CBF tá de mãos abertas pra vocês fazerem a liga, deixar na mão dos... Cara, eu não consigo, por isso que você há um tempo atrás estava super otimista aqui, de que não, vai rolar, e eu sempre fui pessimista, cara. Enquanto esses dirigentes, sobretudo de Flamengo e Corinthians, que detêm ali o argumento de nós temos a maior torcida, logo merecemos ganhar mais, da TV inclusive, que como brilhantemente explicou o Lavieri no último parágrafo aí, é uma propriedade que depende do outro para existir. Porque você não joga sozinho. Você não vai entrar em campo Flamengo A e Flamengo B na Globo, 4 da tarde, domingo. Não, você vai entrar Flamengo contra alguém que também vai ter essa propriedade vendida. Então, acho que é meio simples, assim, pra entender. Só que na cabeça desses dirigentes é o meu pirão primeiro, tá ligado? O que importa. É isso. E na minha opinião, eles não vão abrir mão tão cedo disso daí enquanto não tiver alguém, cara. Eu não sei se isso é possível. Enquanto não tiver alguém encabeçando e falando, ó, vai ser isso e ponto. Alguém como líder, assim, de um movimento pra união dos clubes. Porque a própria LFU e a própria Libra, cara, não tem características de entidades que vão encabeçar uma liga de futebol no Brasil unificada, cara. Sem dúvida, sem São dúvida. São dois grupos que aparentam ser apenas intermediários para negociação de direitos de transmissão. Não são grupos que vão... Nossa, é dali que vai sair a liga. Eu não vejo assim, cara. Exatamente. Cara, eu tô cético cada vez mais e eu lamento muito o posicionamento do Flamengo, da diretoria do Flamengo, porque ela é prejudicial ao próprio Flamengo em longo prazo, né? A metáfora do PVC, do galho e da árvore é extremamente... O torcedor, esse mais fanático, mais raiz, e que é muito impactado pelo discurso do próprio presidente, que fala que estão se apropriando dos direitos do Flamengo, do tamanho do Flamengo para ganhar dinheiro, né? Que esse foi o discurso dele. A torcida abraça isso. Eu entendo o torcedor abraçar, porque o torcedor não entende
as questões que são complexas quando a gente fala sobre negociação de TV, sobre liga, sobre, inclusive, o quanto isso pode trazer para o nosso longo prazo, né? E o torcedor tende a pensar também só no quarto e domingo. E para o quarto e domingo, a postura do Flamengo, a princípio, a priori, ela é importante, porque o BAP, quando faz isso, ele está pensando na gestão dele. Ele não está pensando no futuro do Flamengo daqui 15 anos, com uma liga bem estruturada, que o bolo cresça 10, ou 2, 3, 4, 5 vezes. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando em ganhar o maior número de títulos que ele pode ganhar agora e o próximo presidente do Flamengo que discuta a liga. Ele não quer, porque ele não quer perder receita de curto prazo, mesmo que o Flamengo ganhe muito mais dinheiro lá na frente e seja a parte, ele, de um produto muito mais interessante do que ele é hoje. Então, é um presidente que pensa pequeno, um presidente que pensa apenas nele, que não pensa nos interesses do próprio Flamengo em longo prazo e que ainda faz o torcedor, que é medíocre nessa discussão, cair num erro brutal de concordar com ele e pressionar também e apoiar essa decisão dele. O torcedor do Flamengo deveria ser o primeiro a apoiar. Gente, é só você ver o que foi feito na Inglaterra. Os torcedores ingleses, quando os dirigentes do Big Six tentaram fazer um movimento de Superliga Europeia. Porra, os caras estariam garantidos numa NBA do futebol, sem rebaixamento o resto da vida. Eles iam só o creme de la creme, ia ter dinheiro para ter os melhores jogadores do mundo, etc. E os caras, não queremos isso. Queremos nosso campeonato como sempre foi. A gente quer jogar contra os times pequenos. O nosso futebol depende deles. Os torcedores. Por isso que eu falo, o Brasil não é o país do futebol. O Brasil é o país a gente torce pro nosso time e quer que todo mundo se foda. No fim do dia é isso. Lá não, os caras estavam preocupados com a comunidade do futebol e fizeram esse movimento de Superliga cair com protesto na frente dos clubes. Foi gigante o que aconteceu lá. Aqui não. O Flamengo vai ter mais chance de ganhar mais se fizer assim a curto prazo? Bora! O importante é o Mengão. Quarta-feira eu quero estar no Maraca e comemorar a vitória contra o falido Juventude. É isso. Ninguém quer enfrentar um Juventude forte que possa perder. Não, vamos massacrar os caras, que é Mengão. E é isso, e assim vai, assim segue o bonde. E, enfim. Pensamento medíocre, né, cara? Muito medíocre, muito medíocre. É um pensamento, cara, que me faz... É um pensamento que é o reflexo do país, né, cara? É um reflexo do país, Sempre fomentou na cabeça do a desigualdade. A desigualdade e a manutenção do privilégio. Quanto você puder, como cidadão, ter o mínimo privilégio em algum lugar, você vai querer ter, cara. Em detrimento ao outro, pra ter uma vantagem maior, pra morar num lugar melhor, pra ter, sabe? Sempre calcado na lógica do privilégio. Esse é o Brasil, cara. E o futebol é o que eu falo sempre, futebol é apenas um reflexo e nada mais da sociedade, cara. É apenas isso. E esse lance que a gente... Cara, você falou aí, pô, desde a época do Trajano, a gente era adolescente, velho. É adolescente. A gente ouve falar de liga, a gente já tem quase... Eu já tenho quase 35 anos, você também já tá, pô... A gente não saiu do papel ainda. Sim. Todo ano tem o papo e tudo... Nada acontece, cara. Nada acontece. E acho que não vai acontecer, cara. Vai demorar muito. É isso.